Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Parabéns pelo esforço de todos vocês em estarem presentes, assistindo. No chat a gente vê nomes de pessoas, algumas conhecidas, né? E as pessoas estão aqui presentes desde segunda, quarta e hoje sexta. Parabéns pelo esforço de todos vocês. Hoje teremos a quinta palestra, mas antes de iniciar a palestra, nós temos alguns informes. Bom, vocês estão vendo algumas marcas aqui, algumas logomarcas. Vocês conseguem ver aqui do lado algumas logomarcas, são 4 logomarcas. Estão vendo? Bom, essa primeira aqui é a do Campos do Sertão, eu e a Deilson somos do Campos do Sertão, da UFAL, tá? UFAL Delmiro, conhecida, né, pelo calor do nosso sertão. Essa outra logomarca aqui é da UFAL, tá? Universidade, vocês já conhecem. Essa outra no canto é a logomarca do grupo de pesquisa, tá? E eu vou explicar um pouco sobre o grupo de pesquisa NEPIUS, tá? Esse grupo de pesquisa, o NEPIUS, qual o significado dele, né? Eu vou explicar um pouco sobre o grupo de pesquisa, que surgiu em 2018, a partir de um grupo de professores da UFAL, do interior, né, de Arapiraca e de Delmiro. E aí esse grupo de professores começou uma discussão com relação à preocupação com os surdos no interior, porque a gente percebeu que havia muitos problemas com relação ao desenvolvimento pessoal e educacional desses surdos, e eram problemas graves. Então, a gente percebeu isso e começou algumas pesquisas nas escolas, né, divulgando nas escolas, as escolas inclusivas, sobre as questões de preconceito, algumas questões que estavam acontecendo de exclusão nessas escolas, como, por exemplo, de um aluno surdo de 6 anos, tá, que estava em sala de aula na mesma série há 3 anos. E aí, na secretaria, a gente procurou a documentação, as provas do porquê que ele estava sem progredir na série, e a gente não conseguiu encontrar nenhum registro na escola. Então, esse surdo, ele permanecia sempre na mesma turma e não fazia progressão, sempre no primeiro ano do ensino fundamental. Então, é um exemplo simples para que vocês entendam o que acontece nas cidades do interior, em algumas cidades do interior. E aí, esse grupo de professores preocupado com essas questões, com o desenvolvimento educacional e também o ensino da língua de sinais, como se dava essa formação profissional dos intérpretes
e professores, a gente resolveu criar esse grupo de pesquisa com enfoque no interior. Bom, e aí por que eu estou explicando sobre essa trajetória do grupo de pesquisa? Porque essa semana, nessa semana especial de lives, ela está dentro do projeto do grupo de pesquisa, ela faz parte, é um momento desse projeto. Também nós queremos que vocês que moram no interior, trabalham no interior, também possam fazer pesquisas com relação ao interior. Então, sejam todos bem-vindos ao grupo de pesquisa e à pesquisa com relação aos surdos de interior. Outro aviso é que vocês vão ver uma legenda azul, que é com relação a alguns avisos sobre o evento. Também no chat, a gente tem monitores, tá, atuando, já teve na segunda, na quarta, os monitores responsáveis para tirar qualquer dúvida, tá? Para que passem todas as informações para vocês que estão acompanhando a palestra. Então, fiquem atentos, tanto à legenda quanto ao chat, as informações. E aí as pessoas que estão em dúvida sobre o formulário podem tirar dúvida por esses meios. Bom, agora nós vamos iniciar a quinta palestra nas nossas lives, convidando o professor João Gabriel. Esse é o sinal dele, e o nome é João Gabriel. Ele estuda, tá? Ele faz doutorado na UFSC sobre tradução. E aí ele vai falar hoje sobre o tradutor surdo, tá? As perspectivas e os desafios nessas estratégias. E convidamos o João. Olá a todos. Esperar abrirem o PowerPoint. Beleza. Posso começar, gente? Acho que sim. Beleza, já recebi aqui o aviso. Vocês estão escutando bem a voz da intérprete? Qualquer coisa nos avisem também. Beleza, tá tudo funcionando, então vamos lá. Então, para dar início à palestra, o tema que eu trouxe hoje foi em relação ao tradutor audiovisual surdo e quais são os desafios e as estratégias que a gente, enquanto surdo, utiliza no processo interpretativo. Então, vou me apresentar, vocês já tinham me apresentado antes, mas eu me chamo João Gabriel, esse é meu sinal em língua de sinais, estudo tradução e interpretação, fiz mestrado nessa área e agora eu sigo na mesma linha, mas no doutorado. Eu terminei o mestrado em 2019, se eu não me engano. Estou um pouco perdido, né? Com isso de quarentena, a gente perde a noção do tempo. Mas, enfim. Eu geralmente atuo em vários trabalhos que têm relação com tradução. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é como que funciona esse trabalho tradutório, interpretativo, como pessoa surda. E eu quero também, de forma resumida, trazer para vocês como eu comecei a trabalhar assim, como que foi a minha trajetória até aqui. Porque nem sempre eu trabalhei com isso. Então, vamos para o próximo slide. Muitas
muitas pessoas, às vezes, elas pensam, né, sobre o surdo. O surdo dá para trabalhar como intérprete? Ele consegue? Não dá, né? Porque ele é surdo. E isso nos traz a seguinte reflexão. Normalmente, a sociedade acha que, né, as pessoas dependem da audição, precisam ouvir para interpretar. Então, se tem esse preconceito, mas agora, em 2020, a gente tem quebrado essas coisas que as pessoas acreditavam até agora, né? Porque a gente tem percebido, principalmente no momento de agora, a quantidade de tradutores e intérpretes surdos. Porque, assim, às vezes o surdo ele aprende mais de uma língua de sinais. Às vezes a pessoa sabe a língua de sinais americana, a língua de sinais espanhola. E isso não é só em línguas orais, né? Em sinais existem várias línguas de sinais. Então, é super possível que um surdo tenha esse conhecimento também. Às vezes a pessoa sabe gestuno, né? Não é bem gestuno, seria sinais internacionais, né? Que é um sistema que a gente utiliza em alguns eventos. Ou às vezes a pessoa sabe BSL, que é a língua britânica de sinais, ou sabe a língua francesa de sinais. Então, nós estamos vivenciando um momento em que a quantidade de tradutores e intérpretes surdos tem aumentado, assim, relativamente. E isso tem, sim, como influência a tecnologia, com certeza, porque a gente vive um momento em que a gente está sempre conectado com pessoas do mundo inteiro, a gente está sempre conversando, seja no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Então, a gente também mantém essas relações com surdos estrangeiros. Então, é muito comum também que a gente, enquanto surdo, às vezes viaje para outro país, então a gente vai tendo essa aquisição de outras línguas. Nesse slide aqui, o que eu coloquei? Ah, não pode, você é surdo. Como que uma pessoa não pode? Por exemplo, tem uma pessoa surda, tem uma pessoa ouvinte, ambos são intérpretes. Cada um tem as suas características, eles têm muitas coisas iguais, mas o que vai mudar realmente é essa parte da audição. Agora eu vou resumir para vocês um pouquinho da minha trajetória. Na realidade, quando a gente fala sobre tradução e interpretação, quando a gente vai pesquisar sobre isso, normalmente falam que o surdo ele foi pioneiro. Foi, por exemplo, o primeiro a começar a trabalhar na área de tradução e interpretação. Mas por que que falam isso? Vocês podem perceber que qualquer lugar, independente se for uma viagem, qualquer contexto, eu vou exemplificar para vocês. Dentro da sala de aula, em escola, isso acontece muito. Se tem ali um grupo de surdos que estudam juntos, tem um aluno surdo e ele tem ali um outro colega que também é surdo. Sempre rola muita interação essas duas pessoas, né? Por elas compartilharem da mesma língua. Às vezes tem algum surdo que ele não entende alguma coisa muito bem, então ele fala para o seu colega, olha, eu não entendi. E daí o surdo, que tem o melhor compreendimento daquilo, ele pega e explica. E aí o outro surdo consegue entender. E muitas vezes essa explicação é uma forma de interpretação. Então o surdo tem isso como uma forma subjetiva, sabe? De conseguir adaptar conteúdos, passar para quem às vezes ainda não conseguiu entender. E isso também acontece com pessoas que fazem interpretação, tradução da língua oral. O que acontece é que não haviam registros escritos até então. Então, quando a gente fala sobre tradução e interpretação, existem várias coisas que influenciam. Onde a pessoa cresceu, qual escola estudou, com quem ela tem contato. E no decorrer da vida a pessoa vai acumulando experiência. Então a pessoa tem como a sua L1, às vezes a língua de sinais, como a L2 o português, e ela vai trabalhando isso simultaneamente. Então, isso sempre aconteceu com os surdos, seja através de celular ou através de texto. Então, tem várias coisas que a gente consegue comprovar isso. Então, o surdo tem essa parte, assim, esse processo tradutório intrínseco a ele. Vamos ver o próximo slide.
meu mestrado, né, na minha dissertação, eu pesquisei bastante e eu encontrei esse registro. O primeiro registro conhecido de uma pessoa surda trabalhando como intermediador linguístico. Isso vocês podem ver ali no slide 1684. Pensem vocês, 1684, isso faz muito tempo. São mais de 400 anos atrás. Então, se a gente parar para pensar, esse foi o primeiro registro. E desde esse registro, depois é mais difícil a gente encontrar documentos que reconheçam o surdo como tradutor e intérprete. Esse foi o primeiro registro. E ele foi encontrado dentro de uma igreja. Mas imaginem o que não existia anterior disso. Eu vou contar do que se trata esse registro. Tinha um casal de surdos, um homem e uma mulher, e uma delas tinha muita vontade de ir à igreja. Mas naquela época, em 1684, a educação era bem diferente, porque a educação ela só servia para quem eram pessoas ricas. Por exemplo, as mulheres não tinham acesso à educação, então era um privilégio geralmente de homens ricos. E aí essa moça ela tinha muita vontade de participar da igreja. Então ela queria ir, então ela pensou que, né, podia ir com o marido dela. E o que ele fazia para conseguir interpretar para ela o que estava acontecendo ali? Tinha alguém que passava os sinais para ele recebia aquilo e passava para a esposa dele, né, no caso. E pensem, isso foi no ano de 1684. Desde lá, quantas outras situações semelhantes não podem ter acontecido? Vamos para o próximo slide. Tem também o primeiro registro no contexto brasileiro. Eu procurei bastante, consegui encontrar. Então, a gente tem ali o Flauzino. Ele, juntamente com outras pessoas, falaram o seguinte: eles utilizavam o termo de repetidor, não usavam a nomenclatura tradutor, intérprete, eles usavam muito essa palavra assim, repetidor. Mas quando a gente vai ver qual trabalho eles realizavam, a gente descobre que era um trabalho de interpretação. Então, o Faustino, ele trabalhava, né, realmente com o quê? Ele tinha, né, essa função de repetidor. Aí eu pesquisei mais a fundo, fui ver os documentos do INES e eu descobri a função dele. A função dele realmente era assim, era como se ele fizesse um trabalho de tradução. Ele geralmente estava dentro da sala de aula, ele recebia todo aquele conteúdo, ele aprendia e depois ele ia para uma outra sala com pessoas surdas e ele tinha que ensinar isso para elas. Então, na época, eles utilizavam essa terminologia, né, que é conhecida como repetidor. Então, ele tinha acesso a esse conteúdo. Talvez a gente pode dizer que ele era uma espécie de instrutor, talvez. Mas se vocês olharem bem a fundo todas as outras características, uma das funções que ele realizava era realmente de interpretação. E tem isso registrado no ano de 1993. Esse tema, ele é bem polêmico, assim. Por isso que tem, por exemplo, a flautista. A gente precisa discutir bastante sobre isso, porque às vezes os registros não estão claros, os arquivos não estão claros, né? Eu encontrei isso no INES, mas a gente precisa pesquisar mais, precisa mais pesquisas nessa área. Vamos para o próximo slide. Agora, a gente percebe que tem tido um aumento, né, de pessoas surdas atuando como tradutores, intérpretes, em quais espaços? Normalmente você vê essas pessoas trabalhando em conferências, no contexto de ensino, contexto acadêmico, contextos escolares.
e tem tido um aumento crescente. E tem surgido novas áreas também. Isso por quê? Porque, né, a legislação foi atualizada, foi criada a lei de Libras, depois veio o decreto 5626, então tem toda uma linha cronológica aí. Então, durante a minha pesquisa, eu fiquei bem focado com algumas coisas. Eu pensava, tá, os surdos que são tradutores e intérpretes, quais são as dificuldades deles para se formar? Se, por exemplo, a gente vê que não tem um curso específico para tradutor e intérprete surdo, a gente sabe que não tem. Então, como que funciona esse processo de formação desses profissionais? E aí eu encontrei o currículo da universidade, né, do Letras Libras. Eu peguei e fui fazer uma análise dele. Fui ver cada disciplina, os conteúdos, e eu percebi que todo esse currículo ele era pensado para pessoas ouvintes. Não tinha nenhum foco assim para formar um profissional surdo. Além disso, isso me causou um estranhamento, porque a partir do decreto 5626, ali tem uma parte que diz o seguinte: pessoas ouvintes podem trabalhar como intérprete. Eles podem estar formados no ensino médio e aptos para trabalhar como intérpretes. O ouvinte pode trabalhar como intérprete também se tiver formação superior. Aí tem um terceiro item que fala o seguinte: profissionais surdos podem trabalhar, mas só se for com língua de sinais estrangeiras para Libras. Aí eu vi esse item ali, mas não falava sobre formação. Diz que o surdo pode trabalhar como intérprete, mas não frisa ali, não fala nada sobre a formação. Se tem que ser ensino médio, se tem que ser ensino superior. E isso, para mim, é preocupante. Porque é igual que já acontecia anteriormente com os intérpretes ouvintes, que não tinham formação. Eles não tinham essa formação específica, não atuavam nesse campo pensando nas suas práticas. Então, é a mesma coisa que está acontecendo com os surdos tradutores e intérpretes agora, porque eles não têm esse respaldo na lei, porque assim, todo conhecimento deles vem da experiência prática. Eles não têm formação, igual muitos intérpretes ouvintes antigamente também não tinham, eles tinham prática. Eles interpretavam, conviviam com a comunidade surda, mas a formação só veio depois. Então, acho que a gente está no momento em que a gente tem que pensar nisso e mudar. É só a gente comparar. Tem surgido muitos cursos, né? Cursos livres, ou alguns cursos em instituições, vira e mexe. Então, as coisas estão muito diferentes. Mas é muito legal que as universidades comecem a pensar num curso superior ou num curso técnico para tradutores e intérpretes surdos. Agora, por exemplo, a gente pensa, nós da comunidade surda. Os surdos, eles estão percebendo que eles têm outras oportunidades de trabalho, tem outros cursos que eles podem recorrer. Ok, são cursos feitos, voltados para pessoas ouvintes? São, mas os surdos têm ocupado esse espaço aos poucos. Mas tudo isso causa certa estranheza. Aonde tá os cursos para surdos? Às vezes tem uma oficina, às vezes tem um workshop, mas isso é muito raro, não é uma coisa que seja frequente. Vamos para o próximo slide. Espera um pouquinho. Desculpa. Eu aproveitei também, enquanto eu estava fazendo a minha dissertação, e encontrei que na América do Norte, na Europa, e também no Brasil, fiz uma comparação das publicações acadêmicas. Queria saber se haviam pesquisas sobre tradutores e intérpretes surdos ou se não havia. Então, eu encontrei algumas coisas mais fora do que aqui no Brasil. Então, existem sim pessoas preocupadas e pesquisando isso. Então, a primeira foi em que? 1988. 1988,
até 2015 houveram 70 publicações acadêmicas. Isso na América do Norte. Então, artigo, teses, tudo dentro do contexto universitário sobre o tradutor intérprete surdo. Enquanto isso, aqui no Brasil, quantas publicações houveram? Eu encontrei que tiveram 17 publicações acadêmicas, a partir do ano 2000 até o 2017, sobre tradutores e intérpretes surdos. A primeira aqui no Brasil foi no ano de 2000 e até 2017. E eu penso que esse número ele é um número muito inferior, assim. Então, avaliando todo esse contexto, pensando, olha, desde quando tem a lei de Libras, aonde estão esses surdos que têm prática, mas que não têm a formação? Porque cadê o estudo da teoria, sabe? Então, faltam mais pesquisas para embasar isso e para conseguir ajudar que a gente melhore enquanto profissional. Próximo slide. Ai, não tô conseguindo enxergar o slide, tá bem pequenininho. Opa, voltamos. Só para a gente colocou de forma grande para que vocês tenham acesso ao conteúdo. Então, durante a minha pesquisa também, eu queria saber quantos tradutores, intérpretes surdos tinham. Então, eu fui em busca desses números, encontrei alguns números bem importantes. Não sei se vocês lembram do ProLibras, né? O ProLibras ele durou 10 anos, então ele te dava um certificado que te habilitava a trabalhar ou como, professor de Libras, no caso, instrutor de Libras, ou ele te habilitava a trabalhar como tradutor e intérprete. E aí eu resolvi ver quantas pessoas tinham feito a prova de proficiência para tradutor e intérprete e que eram pessoas surdas. Uma para saber se eles queriam trabalhar como tradutores e intérpretes, para saber se eles tinham essa certificação. Enfim, eu fui em busca desses números. E eu achei um número muito grande. Pensem, dentro do número, 10 anos. Quantas pessoas tentaram fazer a prova do ProLibras? Porque o ProLibras acontecia geralmente todo ano, né? Houveram, se eu não me engano, 7 edições do ProLibras. Então, mais ou menos 230 surdos, eles se candidataram a fazer a prova do ProLibras para tradução e interpretação. Eu penso que é um número bem significativo de pessoas surdas que querem trabalhar nessa área. De fato, quantos foram aprovados e conseguiram o certificado de proficiência de tradutor e intérprete? 109. Então, eu fico pensando, cara, olha só, aonde essas pessoas estão, quais são os cursos que eles fazem. A gente sabe que tem curso de bacharel em letras libras. Agora vejam ali no slide novamente, abre por favor de novo, coloca em tela cheia. O mesmo slide, pode voltar. Abre o slide grandão assim. Então, eu mostrei para vocês, em relação ao curso de bacharelado, quantos candidatos tentaram, ingressar no curso de bacharelado.
o primeiro vestibular que foi feito. Então, também teve uma quantidade de surdos muito grande. A maioria eles não conseguiam porque o curso, o bacharelado, ele é ofertado de uma forma diferente, né? Eles priorizam a escrita em português, então eles não fazem uma prova adaptada e que seja realmente específica para as pessoas surdas, sabe? E ali o curso ele vai trabalhar com essa parte da tradução, interpretação, da voz, e isso não contempla a pessoa surda. De qualquer forma, eu fiquei bem impressionado porque houveram muitos surdos que tentaram ingressar no bacharelado também. E quem de fato conseguiu foi só 48. 48 ingressaram no bacharel, mas eles acabaram desistindo, não se formaram, resolveram transferir para um outro curso, provavelmente licenciatura, enfim. E aí eu queria saber por quê, né? Por que eles desistiram? Porque eu também não entendia o que tinha acontecido. Eu queria ir atrás dessas pessoas e perguntar. E o motivo é porque o curso ele não era adaptado para pessoas surdas. Não é como ensinar, a metodologia não é pensada de uma forma que seja acessível para os surdos. De fato, 6 surdos formaram no bacharelado até hoje, apenas 6. Então, esse é um número muito pequeno. A gente vê que houve uma grande quantidade de tentativa das pessoas em entrarem nesse curso, mas que até agora só 6 pessoas se formaram. E quando a gente vê agora na parte da pós, mestrado, pessoas que pesquisam essa área, a gente encontra uma quantidade também significativa de pessoas que estudam tradução e interpretação. Sabe quantos fazem mestrado ou doutorado nessa área? Eu vou mostrar o slide novamente. Pode abrir ele de novo? Então, vejam só. Que realmente estão estudando mestrado atualmente, conforme essa tabela que eu coloquei, desde 2018, não é, né, até agora. É até o ano de 2018. Foi esse o recorte que eu fiz dentro da minha pesquisa do mestrado. Então, haviam até aquele momento no mestrado, né, até o ano de 2018, essa quantidade de pessoas. E que conseguiram realmente, né, terminar o mestrado foram 23 pessoas. Agora, quando a gente vai para a parte do doutorado, é um número bem menor. Estavam estudando, né, 6 pessoas, e que realmente concluiu o doutorado uma pessoa. Agora, no ano de 2020, por exemplo, tem 3 surdos cursando doutorado, mas em 2018 apenas uma pessoa. Claro, eu entendo que é uma área nova, que aos poucos ela vai ganhando esse reconhecimento, essa visibilidade, porque também a comunidade surda tem acordado para isso. Mas agora, se a gente for ver fora do país, já tem um número muito maior. Por exemplo, a América do Norte, mais a Europa também. Né? Os países como, por exemplo, o Canadá, eles tinham mais ou menos para cima de 40 pessoas que trabalham efetivamente como profissionais, tradutores e intérpretes. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 213, mas que trabalham de forma profissional mesmo. Aí eu estou falando de pessoas que possuem um certificado que os habilitam para trabalharem como isso. Ali, conforme o slide diz também, em países europeus, eu consegui encontrar que tinha 190. E esse número, né, ele variava, assim, mais 190, menos de 310. Então, alguns têm a certificação, outros não têm, mas conseguem trabalhar de forma profissional também. Então, isso me mostra que o Brasil, né, a comunidade surda daqui, tá com essa preocupação agora. Vamos para o próximo slide? Tá, e aqui no Brasil? Igual eu já estava falando anteriormente, a gente precisa pensar um pouco mais, refletir em como
melhorar a categoria de tradutores e intérpretes surdos, para a gente conseguir aumentar a quantidade, garantir a qualidade do serviço, melhorar o ensino para quem quer trabalhar nessa área. Então, a gente precisa realmente incentivar mais. Vamos para o próximo slide. E aqui eu estou trazendo bastante reflexões para vocês. Ok, tem o Letras Libras, existem cursos profissionais, tem cursos livres, ProLibras. Então, qual deles resolve essas questões que eu estou apresentando para vocês aqui hoje? Vários deles já resolveram, resolvem, ou, enfim, resolveram. Só que as coisas precisam mudar um pouco de acordo com o contexto. Às vezes, a metodologia tem que ser aplicada de uma forma diferente, o currículo ser alterado, pensando, né, na melhor oferta do serviço. É bem importante, a minha opinião. É uma opinião particular. Eu, enquanto João Gabriel, eu, enquanto pesquisador de doutorado, e também de acordo com o que eu vejo, com o que eu estudo, então eu imagino que qualquer equipe de tradutores e intérpretes, ou uma equipe de tradução, enfim, qualquer equipe que tenham pessoas ouvintes, tem que ter uma pessoa surda dentro dessa equipe. 1, 2, 3, não importa. Tem que ter surdos compondo essas equipes. Por quais motivos? Durante a minha pesquisa também tem um momento que eu trago uma outra explicação que fala sobre o trabalho em equipe e quais são as habilidades do surdo. Vamos pensar ali que um tradutor surdo, um tradutor ouvinte, um deles tem mais familiaridade com a língua de sinais. Mas, por exemplo, os ouvintes que têm a Libras como L2, eles não têm a Libras como língua materna. O surdo tem a Libras como língua materna. Então, ele é completamente fluente naquilo, ele entende como é, por exemplo, a cultura do surdo, não que o ouvinte não entenda, mas ele entende de uma forma diferente. Então, se vocês forem ver também em lugares, né, por exemplo, reuniões da ONU, lá é sempre obrigatório que tenham 2 intérpretes. Um que tenha a língua do público-alvo como L1. Vou dar um exemplo. Imagina que o público ali, eles falam inglês e tem um outro pessoal ali que fala francês. Esses 2 intérpretes que sabem essas 2 línguas podem trabalhar juntos. A pessoa que está palestrando em inglês vai falar inglês, o intérprete vai escutar aquilo, vai compreender, ele vai falar em francês e aí ele vai passar aquilo em francês para o público que sabe francês também, mas ele também, vamos dizer que ele é um tradutor francês já. Então ele conhece os aspectos da língua, ele cresceu ali, então ele tem aquela aquisição da cultura, conhece os costumes do país, ele sabe quais estratégias usar para conseguir fazer aquela informação atingir o público de uma forma mais clara, realmente. Ele tem uma ligação com aquele público mais forte, porque eles têm a mesma L1. Então, é possível que eu faça escolhas tradutórias melhores e que se adequem melhor àquele público. Então, por esse motivo, eu penso que quando a gente fala de equipe, de intérpretes, ouvintes, como é que a gente pode melhorar o trabalho dessa galera também? Eles geralmente às vezes fazem tradução para o português, mas é muito importante também que tenha um surdo ali para conseguir ajudar na melhoria das escolhas tradutórias para a língua de sinais, porque o surdo ele tem contato com o surdo todos os dias, sabe? Além dele ser surdo, ele entende várias outras nuances. Então, se ele estiver compondo aquela equipe, todo mundo vai trabalhar de uma forma melhor. De acordo com a minha experiência, eu sempre costumei trabalhar com pessoas ouvintes. Eu sei que a qualidade realmente melhora muito mais e que existe um progresso para todo mundo que está envolvido. E isso é uma coisa que eu trago aqui hoje para a gente pensar. Vamos para o próximo slide agora? Eu peguei esse questionário, tem algumas perguntas. Então, eu fiz perguntas para a equipe de profissionais
de intérpretes surdos. Queria saber se eles tinham formação, qual que era, enfim. Então eu mandei para eles, eles me responderam e aí eu organizei esses dados. Quantas pessoas responderam, né? De fato, mais ou menos 20 pessoas. E eles trabalham realmente há anos como tradutores e intérpretes. E aí eu fiquei realmente espantado, porque todo esse pessoal que tem experiência, que trabalha, fazem curso de formação e tal, mas normalmente os cursos são cursos livres, eles aprendem geralmente coisas em associações, ou quando eles vão para um workshop ou oficinas. E, além disso, alguns fizeram pós nessa área, mestrado, doutorado, para conseguir pesquisar um pouco melhor. Mas olha só, se vocês olharem ali naquele questionário, tem umas partes que elas estão em branco. Aumenta, por favor, o pessoal ver. Olha só, vocês viram que tem várias lacunas que elas se encontram em branco. Significa que nenhum daqueles itens ali foram preenchidos. É quando eu perguntei sobre cursos técnicos, curso técnico para a área de tradução e interpretação, não tinha realmente nada, e graduação, né? Graduação, por exemplo, letras libras bacharelado. Vocês podem ver que ninguém preencheu isso dali. Então, isso nos traz esse estranhamento, né? Porque o currículo não comporta, não se adapta a essas pessoas. Então, a minha sugestão, eu, por exemplo, já conversei com o meu orientador, o Carlos, a gente já publicou artigo, a gente já falou sobre isso em outros momentos, que o currículo, né, das universidades federais diz o seguinte: a gente sabe que o currículo está em fase de construção, ele tem falhas, mas a gente precisa sim inserir nesse currículo prática e teoria de como trabalhar em equipe, quando a gente fala de pessoas que tenham a mesma L1. Então, como é esse trabalho em equipe? Falta inserir disciplinas ou temas que comportem isso dentro do currículo. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência. A maioria dos trabalhos que eu tive até hoje foi na área de tradução audiovisual. Eu vou trazer isso para vocês, compartilhar com vocês. Vamos para o próximo slide? Então eu pergunto, assim, eu me pergunto para vocês qual que é o nosso papel, nós enquanto surdos. A gente tem que continuar trabalhando, mas a gente tem que priorizar o trabalho em equipe. O trabalho junto com as pessoas ouvintes, que tem essa afinidade, às vezes, com o português, onde a gente vai conseguir trocar conhecimento sobre a nossa cultura e a gente vai conseguir melhorar a qualidade da tradução e da interpretação. Então, a gente sabe que melhora muito e isso é para o público. Eu sou surdo, eu vou aprender coisas com o meu colega, coisas que são da língua dele, do português, e ele, enquanto intérprete ouvinte, que tem o português como L1 e sabe a língua de sinais, ele vai aprender também coisas da língua de sinais que eu sei. Então, o trabalho em equipe é para isso, porque a gente se complementa, entendeu? A gente consegue melhorar o trabalho um do outro. Então, o que nós surdos, né, mais temos que fazer nesse momento? A gente geralmente trabalha nessa parte audiovisual. Eu acho que é muito importante a gente discutir sobre isso. Próximo slide. O tradutor surdo audiovisual, eu fui fazer durante a minha pesquisa, eu procurei bastante e encontrei a Stone. Ela é presidente da WASL. E ela publicou um livro que fala o seguinte: é uma entrevista que ela fez junto com a professora Rachel. A Rachel, na realidade, entrevistou essa professora e ela disse o seguinte:
todos os trabalhos, principalmente o trabalho de tradução audiovisual, combina muito com pessoas surdas. Eles estarem ali na frente da câmera. Nossa, ela falou isso? Tá. Aí eu fui pesquisar mais a fundo e ela realmente tem razão. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, vamos pensar num livro. Um livro, na escrita dele. Sabe um livro do Harry Potter, né? É um livro estrangeiro. A gente sabe que esse livro ele vem para o Brasil e ele é traduzido para o português. Então tem algumas traduções, algumas adaptações culturais. Então é muito importante que a pessoa tenha familiaridade e afinidade com a L1. Então, se a gente pegar e comparar essa história do livro com a parte da tradução visual, como que funciona? As pessoas surdas, elas têm prática mesmo. Eu mesmo já vi isso. A gente sabe que precisa gravar isso como forma de registro. Então, é muito importante que a gente grave os sinais, assista novamente. E é muito igual o registro escrito. Então, quando a gente fala de tradução audiovisual, a gente precisa entender de tecnologia, da teoria. Tem N coisas, N programas que a gente precisa ter esse conhecimento. Editar, por exemplo, acaba sendo um diferencial. É muito semelhante à pessoa que faz a tradução daquele livro. Porque, às vezes, de que forma que é realizada isso? Como que as pessoas fazem as traduções de textos escritos? Tem softwares de tradução, também existem dicionários que auxiliam, né, dentro disso. A pessoa às vezes tem que procurar na internet para entender se um termo está adequado ou não. É igual, por exemplo, também se você vai pesquisar uma tradução no Google Tradutor. Então, se pensar no tradutor audiovisual, a parte de registro em vídeo é muito importante. É bem parecido, só muda as modalidades, muda o formato em que isso é apresentado. Por isso é muito importante que os tradutores, que as pessoas surdas, ouvintes, enfim, elas precisam realmente ter essa habilidade para editar. É muito importante, é um diferencial. É só traduzir? Como assim? Eu vou gravar sozinho? Não. Tu precisa estar com uma equipe ali, porque, enfim, qualquer equipe, né? Não dá para fazer um trabalho sozinho, tem que ser um trabalho em equipe. Seja um ouvinte integrando um grupo de surdos, ou um surdo integrando um grupo de ouvintes. E na hora da gravação, eu vou precisar ter, né, muito jeito com a câmera, vou precisar fazer escolhas que estejam de acordo com o público-alvo. Vamos para o próximo? Agora eu vou explicar alguns desafios que rolam durante a tradução audiovisual ou que eu já percebi que acontecem com outras pessoas que também trabalham como tradutores na parte audiovisual. O principal desafio, geralmente, é a edição. Então, normalmente, pessoas que são surdos e tradutores, eles têm que ter essa habilidade da edição. Mas, por exemplo, o curso Bacharelado de Letras Livres não ensina a editar. Ele fala que existe, né, essa possibilidade, mas ele não te diz como fazer. Então, isso também é uma falha. Então, é uma habilidade que faz diferença para quem vai trabalhar nesse contexto. Esse é um grande desafio que a gente encontra nessa área, que é a parte da edição. Outro desafio qual é? Atualmente, né, agora com a quarentena e tudo mais, é conseguir produzir esses materiais de forma sozinha, arrumar o cenário. Você precisa ter um conhecimento que saiba como arrumar um estúdio, a iluminação, de que forma que você vai gravar, qual programa você vai usar para editar. Então, tudo isso se apresenta em formas de desafio.
outro desafio também que a gente encontra enquanto tradutor, imagine, eu recebo um texto em português e eu tenho que trazer, né, traduzir ele para a língua de sinais. É só isso? Claro que não. Existem vários outros fatores que estão ali dentro daquele texto que vão me desafiar enquanto pessoa. Imagina se for eu tenho que traduzir para SL ou para língua de sinais italiana, ou eu recebo um texto em italiano e tenho que traduzir para a língua de sinais. Então, a língua é um fator muito importante, envolve muito estudo, um processo tradutório, de pesquisa. Por isso, quando eu trago essas experiências para compartilhar com vocês, é importante sim que o tradutor surdo conheça as várias estratégias para conseguir lidar com esses desafios. Próximo. Uma estratégia que, na realidade, uma estratégia não, existem várias estratégias que você pode utilizar durante o trabalho de tradução e que uma pessoa surda pode fazer, indiferente da língua. Pode ser que ela esteja trabalhando com um texto em português, ou com um vídeo ASL, ou uma língua de sinais estrangeira, mas o primeiro critério é ter conhecimento de ambas as línguas. Por exemplo, eu sei língua de sinais brasileira, eu sei português, eu sei ASL e eu sei sinais internacionais. Eu conheço um pouco de inglês, então como que eu vou utilizar esses conhecimentos que eu tenho no momento da minha produção e tradução? É um texto em português, eu vou ler esse texto, vou traduzir para sinais e vou gravar. Ok, mas o que eu vou traduzir? Como que vai ser a voz, o áudio daquele vídeo? Então a gente tem que pensar no produto final. Por exemplo, se a pessoa te passa um vídeo que não tem legenda, você precisa fazer a tradução daquele vídeo. Tem softwares hoje em dia que você consegue colocar e ele vai conseguir pôr uma legenda automática. Aí você vai conversar com profissionais ouvintes e pedem para ele corrigir aquele material. Se você não entendeu alguma coisa, a pessoa te passa e você vai lá e grava. Ou, por exemplo, se não dá para fazer legenda automática, o tradutor, intérprete ouvinte, ele vai sinalizando para você, você pega, você faz a sua tradução e as suas adaptações conforme o público. Então, existem várias, inúmeras estratégias que tu pode usar quando for realizar um trabalho audiovisual. A gente sabe, né, que às vezes o vídeo tem... Se o vídeo já vem com legenda, ótimo. Mas como a gente faz, por exemplo, não vem? Ou que eles exigem que a gente saiba editar, ou que a gente saiba gravar, tem que gravar um vídeo direto. A gente não consegue gravar um vídeo direto. É impossível. Então a gente vai ter que gravar ele por partes. Porque a qualidade acaba caindo. Então a gente vai gravar uma parte, tem um texto ali, um parágrafo. Eu vou lendo parte por parte, eu vou dividindo, eu decoro, eu treino sinais, pratico onde eu vou usar, quais expressões eu vou fazer, os sinais que eu vou fazer em qual lugar. Aí eu treino e eu gravo essa parte. Gravei e depois, durante a edição, eu vou juntar esses vídeos. Então, para isso, é preciso que eu comece o vídeo numa posição e que eu termine na mesma posição, para que quando eu for editar e juntar esses vídeos, não pareça que eu, né, tô cortado. Aí eu consigo realmente entregar o material inteiro. Mas eu preciso ter todo esse cuidado, onde eu vou ficar, as expressões que eu vou fazer. Outra estratégia também que dá pra gente... São todas essas estratégias, conforme o tempo, você vai melhorando elas. Ou, por exemplo, você usa aquela tomada, sabe? Para você não se perder no vídeo. Às vezes a pessoa vai ali e faz o número 1, depois faz um outro número. Então, como ela vai saber quando juntar aquele vídeo com o outro, né? Porque você aperta ali o play, você sabe que tá gravando. Então, você faz essa pose que eu fiz aqui, sinaliza, para de novo na posição, mas eu senti que não tá bom. Então, eu vou gravar de novo. Aí, eu vou fazer o mesmo número. Vou gravar, não tá bom de novo, então eu vou gravar de novo. Eu sempre vou fazer
antes de começar, depois que eu começo a gravar. Porque na hora que eu for editar, eu vou ver todos esses vídeos ali, tem mas eu sei que o último vai estar certo. Então é o que eu vou usar para minha edição, para passar para frente, enfim. Então são estratégias que elas ajudam e aceleram o processo tradutório, pós-tradutório também. Então a gente é muito dependente, a tecnologia tem um papel muito importante para nós enquanto tradutores surdos. Ela realmente acelerou esse processo e nos deu muito mais possibilidades. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, como é que é a nossa relação com a tecnologia? Ela ajuda a gente a criar estratégias, é muito mais fácil o acesso a dicionários, a entrar em contato com pessoas de outro país para tirar uma dúvida, perguntar sobre um sinal ou uma terminologia específica. Às vezes você vai interpretar um conteúdo de uma área que você não tem muito conhecimento, então você consegue, né, entrar em contato com essa pessoa. Então, quando a gente fala também de interpretação simultânea, tem essa questão, né? Tipo, eu fazer uma interpretação simultânea é tudo ali na hora. Mas se eu vou fazer uma tradução, eu vou me preparar melhor, eu vou pesquisar, eu vou perguntar, eu vou entregar um trabalho bem adaptado, realmente muito bom. Próximo. Agora, para conseguir concluir tudo que eu trouxe aqui e compartilhei com vocês, eu vou pedir, por favor, para abrir o slide. Ok. Vocês viram que eu coloquei ali em vermelho? Isso ali que eu coloquei em vermelho significa o quê? É uma falha que existe na legislação. Não é qualquer surdo que pode trabalhar como tradutor-intérprete. Só porque eu sou surdo e eu sei Libras eu vou trabalhar como tradutor? Não é por aí. É preciso sim que você tenha formações na área, que você tenha experiência, que você já tenha estudado sobre isso para poder fazer, que você já tenha prática. Então, tem uma série de coisas que a lei não tem esse respaldo. Então, o que eu coloquei em vermelho é um alerta. Em seguida, eu também coloquei assim: é preciso que a gente lembre o seguinte: qualquer pessoa bilíngue, qualquer pessoa denominada bilíngue é tradutor em type de Libras? Não. Eu sou bilíngue e automaticamente eu sou tradutor e intérprete. Não. Para você ser um tradutor e intérprete, você tem que ter competência tradutória. Então, você precisa ter essa competência para poder trabalhar isso. Então, isso é um aviso e um lembrete, tá certo? Terceiro, qualquer pessoa surda dá para trabalhar como tradutor e intérprete de Libras? Dá para trabalhar em alguns contextos. Ele tem que ter a competência tradutória, intermodal, mas isso é diferente. Não, desculpa. Intramodal. Significa o quê? Que você consegue trabalhar com português e Libras, porque são modalidades diferentes. São produções distintas. Então, você consegue trabalhar com a produção oral e com a produção gestual visual? Então, se você consegue trabalhar dessa forma, ok. Aí a outra forma é a intermodal. O surdo consegue trabalhar? Ele consegue trabalhar, mas ele precisa também construir isso. Ele tem que desenvolver essa competência tradutória para poder trabalhar dessa forma. Uma outra possibilidade de trabalho também é trabalhar com a mesma modalidade. Língua de sinais, trabalhar com vídeo, ASL, traduz para a língua de sinais brasileira, enfim, mas também ele tem que ter essa competência tradutória, não é só ser um falante bilíngue. Por isso que eu falei assim, qualquer pessoa bilíngue, qualquer surdo pode trabalhar como tradutor intérprete? Não.
Então, você tem que construir isso, você tem que desenvolver essas habilidades e essas competências. E ali o que eu coloquei em vermelho é porque, infelizmente, a gente não tem uma formação específica que nos respalde enquanto surdos profissionais. Então, a gente precisa divulgar isso, a gente precisa estudar mais para a gente conseguir mudar a realidade que já é colocada para a gente hoje em dia, para que a gente consiga realmente melhorar a qualidade desses profissionais e que futuramente a gente tenha um trabalho mais legal. Muito obrigada ao FAO pelo convite. Eu fiquei muito feliz em vir aqui compartilhar com vocês a minha fala. Primeira vez, né, que o pessoal me chama para palestrar assim. Eu estou sempre acostumada a fazer palestras aqui para o Sul, mas assim, para o FAO foi a primeira vez, então eu fiquei muito feliz mesmo. Fica aqui o meu agradecimento. Obrigada, professor João Gabriel, pela excelente palestra. Também quero agradecer à intérprete Vanessa, também a intérprete do João Gabriel. E aí a gente vai começar agora o debate, tá? Vão ser 6 perguntas. Vamos esperar a organização colocar a sequência das 6 perguntas. Se você não enviou ainda o seu questionamento, aproveite agora. Você pode colocar em português, tá? Digitar direto no chat ou mandar o vídeo em língua de sinais para o WhatsApp. Bom, também quero agradecer as pessoas que estão em suas casas assistindo essa transmissão da nossa live. Qualquer pessoa, qualquer surdo pode trabalhar com língua de sinais ou também com essa parte oral. Mas como é que vai funcionar essa parte? Geralmente, você vai precisar transcrever isso para uma forma escrita, para conseguir ter acesso, mas é possível sim. Acontece, das vezes, alguém está falando ali na modalidade oral, se você já trabalhando junto com o ouvinte, trabalhando em equipe, como eu já tinha falado antes, fica muito mais fácil. Ou se você trabalhar, por exemplo, com ASL e tal, é super possível. Por exemplo, eu sou tradutor só de Libras. Não, não é bem assim. Você precisa também saber mais do que isso. Você tem que saber mais que uma língua. Não adianta falar assim, eu sou tradutor e intérprete. Você precisa saber tão bem a outra língua quanto a língua de sinais que você conhece. É isso que eu estou falando, né, quando eu digo de competência. Então, você vai construindo isso, você vai aprendendo, você vai absorvendo essas informações. Eu sou tradutor e intérprete de Libras, português, ASL e língua de sinais internacionais. E também do inglês. Então, eu tenho esse conhecimento dessas 5 línguas. Algumas eu conheço mais, outras eu conheço menos, mas se for uma língua que eu não conheço, eu convido outra pessoa para trabalhar.
O meu conselho, eu vou falar a minha experiência, o que eu imagino que possa ajudar vocês a partir disso. Antigamente, quando eu me formei no Letras Libras licenciatura, depois eu ingressei no mestrado, nesse período, né, enquanto eu cursava Letras Libras, eu tentei algumas vezes trabalhar como tradutor e intérprete, mas geralmente tu não encontrava curso, nada que te falasse assim, olha, faz isso, faz aquilo. Tinha um ou outro, vez ou outra, um workshop. Então, eu acho que vocês, né, que têm interesse em trabalhar com isso, vocês podem ir em eventos, oficinas, workshops, quando houverem, mas que sejam focados, né, para pessoas tradutoras, intérpretes, ouvintes. Vocês, enquanto surdos, participem também e questionem eles sobre e aproveitem os conhecimentos que são repassados para eles. E aí você consegue entender como é o trabalho do tradutor intérprete, como é esse processo. E isso vai te ajudar, vai abrir portas para outros trabalhos. Eu fiz muito isso, sabe? Eu ia para vários eventos, eu aprendia sobre, eu comecei a compreender esse processo, né, de tradução, interpretativo, e o que eu não conhecia eu buscava conhecer. E eu acho também que no começo tu tem que ir atrás mesmo. Eu buscava pelos intérpretes ouvintes, eu falava, ei, eu quero trabalhar junto contigo. Posso? Eu posso de forma voluntária, pode ser? Eu falei assim, eu quero ganhar experiência, eu quero saber como funciona o trabalho. É igual um trabalho de estagiário, sabe? Então você usa isso para ir ganhando experiência. E foi assim que eu comecei. Depois as portas foram se abrindo, sabe? Quando você começa a entender. Isso eu digo que foi a minha formação. Foi um estágio que eu me candidatei de forma voluntária e eu falava para os intérpretes: olha, posso trabalhar contigo? Eu vou de forma voluntária para a gente poder conversar, para me analisar a sua tradução, quero assistir, eu posso te ajudar, te dar apoio, enfim. Eu posso avaliar, te dar um feedback depois. Então eu realizava essa troca com esses profissionais. E eu fui me sentindo mais capaz e apto para trabalhar como tradutor e intérprete. Por isso que tem que ver como é que você vai investir na sua educação, né? Porque se não tem um curso específico, então você vai ter que dar seu jeito por enquanto. Tem diversas estratégias, foi assim que eu fiz, entendeu? Dá também para você tentar trabalhar de estágio voluntário, sei lá, numa empresa, enfim, até que em algum momento você seja reconhecido e ganhe um trabalho. É o conselho que eu dou para vocês. Eu espero realmente que futuramente tenham sim, de fato, cursos específicos para tradutores e intérpretes surdos, para a gente conseguir disponibilizar isso para vocês. Eu espero mesmo que isso aconteça. Normalmente, a prática, né, ela sempre vem como? Ela começa a partir, às vezes tu não tem a teoria, começa a praticar, começa a entender a teoria, ou o contrário. Então, é sempre bom que você consiga conhecer os dois. A teoria vai te ajudar na sua prática e a prática vai fazer tu entender a teoria. É um campo novo? É um campo novo. Relativamente novo. Mas a função de tradutor e intérprete já existia há muitos anos. Então, eu acredito realmente que o surdo meio que tenha uma já predisposição a atuar como tradutor e intérprete, né? Porque às vezes cresce numa casa onde as pessoas não falam a mesma língua, tem que dar seus jeitos, tem que sempre se comunicar com pessoas que não sabem, são várias estratégias. Então, eu acho que o surdo meio que já tem isso intrínseco. Então, agora com o aumento das pesquisas em relação a tradutores e intérpretes surdos, eu acho que isso vai ajudar a melhorar a prática de vocês. Tranquilo, né? Meu conselho é esse, espero que ajude.
Então, onde você começa a buscar por esse conhecimento? Conhecimento hoje em dia é uma forma muito fácil de você conseguir eles, né? Letras Libras, o bacharelado é uma opção. Tem outros cursos técnicos que você pode buscar, se jogar em eventos, conversar sobre, mas o Letras Libras, ele existe, só que a gente sabe que ali ele tem algumas falhas. Tem a opção de fazer licenciatura, mas o foco das duas graduações são diferentes. Licenciatura é para te formar enquanto professor de línguas de sinais. O bacharel, ele vai te formar em quê? Para a parte de atuar como tradutor e intérprete de Libras. Ok. Na realidade, se a palavra não tem um sinal, normalmente eu, enquanto pessoa surda, penso que é possível criar sim. Se eu sou um profissional, tradutor, intérprete, não é inventado nada. Ah, crio um sinal. Eu vou ver o que a palavra significa, qual é o conceito, da onde esse conceito vem, para que serve, ele vai combinar com esse público, com essa área. Vou dar um exemplo para vocês. Linguística, né? Tem termos da linguística que eles são bem complexos e que não tem sinal. Então a gente espera que as pessoas que estudem, né, que pesquisem essa área da linguística, eles tragam a palavra, o termo, a explicação, e a partir disso a gente vai lá e pega o sinal. Ou se for uma terminologia da área da ciência, eu vou criar um sinal? Não, você precisa realmente estar conversando com pessoas da ciência ou da biologia, e aí a partir dessa troca de conhecimento e experiências, cria-se um sinal. É possível também que, se já houver outro sinal em outro estado, você pode utilizar, sempre lembrando que existe variação linguística. Então, se você vai pesquisar, você vê o sinal vem da onde, qual que é o sinal mais utilizado, a partir do sinal mais utilizado, tu escolhe ele. Se é um sinal, uma palavra que tu não vê sendo utilizado, ok, mas datilologia é uma escolha tradutória. Você pode fazer a datilologia e em seguida mostrar o sinal ou combinar um sinal, mas isso vai depender da palavra, vai depender do para que ela serve, qual que é o objetivo dela, mas a datilologia é bem importante. Agora, se forem várias palavras, você vai ficar colocando sinal para todas elas? Não. Você precisa ver o que aquela mensagem quer dizer, qual é o contexto que ela quer passar. Então, você não precisa se prender sempre às palavras, porque língua de sinais não é isso. Então, você compreende o contexto e aí você faz língua de sinais. Isso é um trabalho de tradução. Não é você ver uma palavra, faz sinal, palavra, sinal. Porque não é assim que funciona. Você precisa conhecer o contexto, a estrutura, a gramática, e é assim também para a língua de sinais. A língua de sinais a gente sabe, tem cultura, tem linguística, tem estrutura própria, tem todos os seus elementos que constituem Libras como língua. Então, são todas essas características, né, a forma com que eu vou usar o espaço, as expressões. Então, eu não preciso me preocupar com as palavras, não preciso ficar preso nas palavras. Então, por exemplo, qual é a mensagem que eu quero passar com aquilo? O que eu quero que o meu público entenda com aquilo? O que essa mensagem quer dizer? Entendeu?
A minha maior dificuldade, de acordo com toda a experiência que eu tive até aqui, eu acho que eu já trabalho há mais ou menos uns 7 anos. Já há uns 7 anos como tradutor e intérprete. A minha maior dificuldade é ser reconhecido, sabe? Lembra que eu tinha falado para vocês aquela frase? Ah, mas você é surdo. Impossível, tu não vai dar conta. Então, essa frase, ela aparece direta, assim. Ela tá sempre no subconsciente. Ah, mas você é surdo. Porque assim, as pessoas pensam isso. Tu, surdo, tradutor, mas tu não ouve. Não dá para fazer isso. Como assim você vai traduzir? Então, eu sei que isso está no subconsciente da grande maioria das pessoas. Então, esse é o desafio. A gente tem que ser bem resiliente para continuar nisso, trabalhar. Eu já tive uma experiência pequena como professor. Eu falo, eu não sou professor de Libras, não sou. Eu não tenho esse perfil de ensino. Mas, por exemplo, professor de tradução e interpretação, já aconteceu algo semelhante. Eu estava trabalhando e o pessoal falou: você é surdo? Vai ensinar sobre a área de tradução, interpretação? Impossível. Como assim? Como que você sabe? Você não escuta nada? Então, isso foi uma grande dificuldade e é um empecilho muitas vezes. Mas a gente tem que quebrar esses paradigmas, porque assim, eu tenho meu conhecimento, eu tenho a minha pesquisa, eu tenho as minhas estratégias enquanto surdo e enquanto tradutor, então eu tenho que passar isso adiante. Dificuldades, por exemplo, a gente sabe que a visão que a grande maioria da sociedade tem da gente são todas as pessoas? Não, eu sei que também não. Existem trabalhos assim, equipe de intérprete eu conheço que eles realizam trabalhos assim de forma maravilhosa, a gente conversa, a gente troca informação, a gente faz reunião, a gente negocia como vai ser feito, e isso faz com que essas dificuldades todas sejam quebradas. Bem, lembra que eu expliquei anteriormente sobre o quê? Não é necessário pedir emprestado sinal para a palavra. Enfim, depende muito do contexto, depende da área. Por exemplo, a área sobre informática, tecnologia, tem muitos termos que são utilizados como empréstimo linguístico da língua inglesa. Então, como eu faço? Faço a datilologia em português, em inglês, peço emprestado o sinal da SL. Então, é difícil responder isso, porque é preciso eu usar, criar um sinal ou fazer um empréstimo linguístico nessa outra língua. É como na área da linguística. Então, também eu peço emprestado o sinal, eu faço esse empréstimo, não. É difícil responder isso. Na minha opinião, o que pode ser feito? Eu, como João Gabriel, tá? Minha opinião. Não é necessário fazer esse empréstimo, porque acontece como o português também, né? Que também ele faz alguns empréstimos linguísticos. Então, precisa saber da onde surgiu, né? Aonde surgiu a língua brasileira de sinais, a língua americana de sinais, né? Preciso ter esse conhecimento. Então, tem alguns sinais que são muito parecidos, semelhantes entre essas línguas, mas, enfim, fazer esse empréstimo linguístico é como o empréstimo linguístico que é feito nas línguas orais, na língua portuguesa também. Como, por exemplo, a gente usa esse sinal
que é o empréstimo linguístico da SL, da Língua Americana de Sinais, que é o I love you, eu amo você. Então, a gente faz esses empréstimos. Para mim, não atrapalha em nada, tá? Mas eu não tenho uma opinião formal sobre esse tema. Então, só informação. Vocês lembram que eu falei sobre o currículo do curso de bacharelado, que o currículo que é utilizado em todos os lugares, ele foca mais nas pessoas ouvintes, mas isso não é uma proibição, não proíbe o surdo de entrar, né, nesse curso. Eu já falei que existem 6 pessoas surdas formadas bacharel em letras libras, né? Por exemplo, no meu doutorado, nos cursos de pós-graduação, na parte de pós-graduação, mestrado e doutorado, né, eu também sou aluno na parte de tradução da UFSC também. Então, nesse setor de tradução da UFSC, eu estou lá, eu estou estudando. Então, não é uma proibição, tá? A gente só precisa pensar nesse currículo. A gente precisa refletir sobre esse currículo para que ele seja mais adequado, né? Para que a gente não tenha mais problemas. Mas ter um surdo no curso de bacharel não é um empecilho, não é uma proibição. Eu acredito que no futuro a gente vai ter um currículo mais adequado, um pouco modificado, né? Que é normal, acontece com o currículo de outros cursos também, estão sempre em processo de transição, de modificação, de aperfeiçoamento. Então, na medida que os surdos forem ingressando no curso de bacharel em letras libras, isso vai ser modificado, isso vai, com certeza, ser reanalisado. Como aluno, lá na UFSC, na parte de tradução, a gente vê que a metodologia já é melhor, né? Porque a gente tem disciplinas, tem um pouco mais de facilidade e não tem muitos problemas, mas esse ingresso realmente não é um problema. Bom, viram quantos questionamentos? A gente chegou ao limite dos seus questionamentos, infelizmente. Eu quero agradecer a cada pessoa que ficou assistindo a nossa live, as nossas palestras, as que enviaram os questionamentos, também as que se esforçaram para participar de todas as palestras até o fim. Também quero aproveitar para agradecer a comissão organizadora, tá, do evento. Então, toda a comissão organizadora, os técnicos, os tradutores que atuaram durante a semana, né, nos 3 dias, segunda, quarta e hoje. Também quero agradecer as 2 intérpretes de hoje, a Vanessa e a Tuane. Quero agradecer os palestrantes dessa semana, de segunda, de quarta e de hoje, né, como o João Gabriel também. E quero agradecer também ao professor Adeilson, coordenador desse projeto, desse evento. E aí eu quero dar uma informação importante. Vocês lembram que na programação, hoje à noite teria a última palestra, né, a sexta live, que iniciaria às 19 horas, mas felizmente ela precisou ser cancelada, né, ela precisou ser adiada para a próxima quinta-feira. Então, na próxima quinta-feira, lembrem que às 19 horas, o mesmo horário, né, dia 30, vocês têm esse compromisso, se organizem para também participar, tá? Na próxima quinta-feira será a última palestra, a nossa sexta palestra, que será do professor Sandro, ok?
Boa tarde a todos, abraço e até mais.